Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja saudável e disposto. Estamos aí no meio de semana e que essa semana também possa ser para honra e glória do nome do Senhor. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã. Estou aqui tanto nessa plataforma, como também pela TV Evangélica do Cariri. Sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia. Muito bem alimentado da Palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Antes de Explodir. E o mesmo está baseado no texto lá de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 1. Já estou com o texto aqui aberto na minha Bíblia e junto nós iremos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra, a palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, existe um momento esse que vem antes da explosão. Momento esse que ainda podemos escolher como iremos responder, seja uma ofensa, seja um insulto. É nesse momento que o coração acelera. É nesse momento que a voz começa a subir. É nesse momento que a raiva parece estar tomando conta dos nossos pensamentos, dos nossos raciocínios. É nesta hora que a voz começa a querer falhar. E a única palavra que podemos dar pode mudar o rumo de uma conversa. Amados irmãos, nós podemos alimentar o conflito ou contribuir para acalmá-lo. Deus, ele nos ensina que a maneira como respondemos revela muito sobre aquilo que está governando o nosso coração. Aqui no texto de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 1, o texto aqui nos apresenta uma verdade simples, porém, verdade, além de simples, profundamente prática. E que verdade é essa? Nossas palavras, amados irmãos, podem apagar o incêndio ou aumentar as suas chamas. A Bíblia, ela não ensina que devemos fingir que não sentimos raiva. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia nos chama a não permitirmos que esta raiva controle as nossas atitudes. Então, antes de responder, existe uma oportunidade. Oportunidade essa de escolher a responder com mansidão, buscando sempre a direção de Deus, para assim evitar conflitos, contendas, discussões. Ou escolhermos responder de forma brusca, ríspida, e assim tocar fogo ou jogar gasolina no fogo e aumentar a discussão, coisa que lá na frente podemos nos arrepender.
Então, diante deste pensamento, diante deste ensinamento e baseado neste texto que nós acabamos de ler, nós iremos aprender na manhã do dia de hoje 3 verdades. 3 verdades importantes sobre como agir antes de permitir que a ira molde nossas palavras. E a primeira destas verdades é que a resposta calma pode impedir um grande conflito. Amados irmãos, a expressão resposta calma vai trazer a ideia para cada um de nós de uma resposta branda, uma resposta suave, uma resposta controlada. Salomão, ele mostra aqui para cada um de nós que a maneira de responder uma indagação, uma ofensa, um momento de confronto pode mudar completamente o rumo da situação. Uma palavra tranquila, então, ela pode diminuir a intensidade de uma pessoa que já está dominada pela ira. Por outro lado, uma resposta agressiva funciona como combustível para que o conflito possa escalonar. Meus queridos, a sabedoria bíblica nos ensina que não precisamos responder à provocação com outra provocação. Então, a mansidão não significa fraqueza, mas ela demonstra domínio próprio diante de uma situação de conflito. E como aplicar isso no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, amado irmão, respire. Respire antes de responder a um insulto. Dê alguns segundos para que as suas emoções possam ser controladas antes de você responder. Em segundo lugar, escolha palavras brandas. Responda de maneira que contribua para solucionar o problema e não para aumentá-lo. E por fim, ore. Ore em silêncio. Peça ao Senhor sabedoria para controlar a sua língua. E não somente a sua língua, mas também as suas emoções. E aí eu deixo uma pergunta para você. Suas palavras, amado irmão, ela tem acalmado os conflitos ou aumentado mais ainda a ira? Pensa sobre isso. Mas existe uma segunda verdade que o ensinamento deste versículo nos traz na manhã do dia de hoje. E esta segunda verdade é que a ira não deve controlar as nossas palavras. Meu querido, a Bíblia, ela reconhece que existem situações essas capazes de despertar a ira em nosso coração. É interessante que o apóstolo Paulo, ele ensina que quando nós ficamos irados, nós não devemos pecar. Ou seja, irai-vos e não pequeis. E Paulo nos ensina isso para mostrar que sentir ira não é automaticamente um pecado. O problema começa quando permitimos que a ira determine nossas palavras, determine nossas atitudes, determine as nossas ações. Quando somos dominados, amados irmãos, queridos amigos, pela raiva, podemos dizer coisas que ferem as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas essas que muitas vezes nós até amamos. E essas feridas serão feridas profundas. Por essa razão, precisamos aprender e reconhecer nossas emoções antes que elas controlem o nosso comportamento. O Espírito Santo, ele deseja produzir em cada um de nós domínio próprio. Para quê? Para que as nossas emoções não governem as nossas vidas. Assim, nós iremos aprender a enfrentar a ira sem permitir que ela se transforme em pecado.
E como aplicar isso? Em primeiro lugar, reconheça a sua ira. Perceba, amado irmão, os sinais emocionais antes que você perca o controle. Em segundo lugar, afaste-se do conflito por alguns minutos. Quando for necessário, interrompa a conversa até conseguir falar com equilíbrio. Não deixe o calor do momento controlar suas emoções. E por fim, peça ajuda a Deus. Entregue sua irritação ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. E aí eu deixo mais uma pergunta para você. Você tem tentado controlar sua ira ou você tem permitido que ela controle as suas palavras? Por fim, há uma terceira e última verdade que este ensinamento do versículo de Provérbios, capítulo 15, versículo de número 1, nos traz na manhã do dia de hoje. E esta terceira verdade que o texto vai nos trazer é que a mansidão é uma escolha que honra a Deus. Amados, a resposta calma, ela não acontece simplesmente porque o problema vai desaparecer assim, num estralar de dedos. Mas a resposta calma, ela acontece porque decidimos de maneira diferente daquela situação que está acontecendo. Nós decidimos controlar as nossas emoções. Amados, quando nós agimos assim, nós estamos imitando o caráter do Senhor Jesus. Jesus, ele demonstrou mansidão, mesmo diante de acusações, mesmo diante de rejeições, mesmo sofrendo injustamente. O Senhor, nessas situações, ele revelou que a mansidão não significa ausência de firmeza. Você pode responder firme uma acusação, você pode responder firme uma rejeição, você pode responder firme um sofrimento injusto, porém, sem se irar, sem pecar. Quando escolhemos responder com sabedoria, demonstramos que a nossa confiança está em Deus e não nas nossas emoções. Então, cada conflito, ele pode se tornar uma oportunidade de você, de eu, revelar o caráter de Cristo através de nossas atitudes. E como aplicar tudo isso? Escolha, amado irmão, escolha a mansidão. Decida que você não permitirá que a raiva determine suas respostas. Em segundo lugar, peça perdão sempre quando você perceber que você machucou alguém. Mas faça isso rapidamente. Se você explodir, reconheça seu erro e procure reparar o dano causado. E por fim, resolva os conflitos. Não permita que a ira de hoje se transforme na amargura de amanhã. E aí eu deixo mais uma pergunta para você. As suas reações, meus queridos irmãos, diante dos conflitos, têm revelado o caráter de Cristo? Pense sobre isso. 3 verbos. 3 verbos para que você possa viver cada um deles na manhã do dia de hoje. O primeiro desses verbos é o verbo parar. Pare. Pare antes de responder. Pare, amados irmãos, quando você perceber que a ira está aumentando. E ao parar, então, controle-se. O segundo verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo escolher. Escolha as palavras que tragam paz e não palavras que alimentem novos conflitos. E por fim, o último verbo que eu quero destacar é o verbo resolver. Resolva rapidamente as situações que precisam
de perdão e reconciliação, para que assim a situação não vá aumentando, não vá escalonando, não vá criando novos embaraços para você e para aqueles a qual você ama. Nesse momento, eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e juntos vamos orar ao Senhor. Oremos. Amado Deus e poderoso Pai, Deus de infinito amor e de imensa misericórdia, nesse momento, nós queremos te rogar para que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar atuando em nossas mentes, em nossos corações, para que assim nós possamos dominar, Senhor, nossas iras e assim dominar nossas emoções e, consequentemente, dominar nossas palavras, para que assim, Senhor, diante de conflitos, diante de situações em que podemos muitas vezes nos deixar levar pelos nossos sentimentos, pela nossa concupiscência, pela nossa atitude carnal, para que assim nós não possamos deixar que isso aconteça e assim, Senhor, estar pecando e ofendendo outras pessoas. Pai, perdoa, Senhor, toda vez que tropeçamos, toda vez que nos iramos. Perdoa, Senhor, toda vez que negligenciamos e não demonstramos o amor, o perdão, não demonstramos o caráter de Cristo em nossas relações. Ajuda-nos a ter um viver santo, reto e justo. Abençoa esse dia, abençoa o teu povo, onde quer que esteja, para que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um. Por isso nós choramos no nome de Cristo. Amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por nos acompanhar aqui, dia após dia, com os nossos devocionais. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional na manhã do dia de hoje, o que é que você está esperando? Corre aí, aperta o botão do like. Depois, se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Ao fazer isso, então, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos vídeos devocionais nas suas redes sociais, seja elas qual forem. Então fica à vontade para assim fazê-lo. Ou, se desejar, venha nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá, vem cultuar o Senhor junto conosco. Eu vou ficando por aqui, mas se o Senhor me permitir, amanhã eu estou de volta. A todos, o meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Até amanhã.